E aí, pessoal? Nessa nossa conversa, a gente vai direto ao ponto para entender uma coisa fundamental do nosso Código Civil. Afinal, o que define um empresário individual e, mais importante ainda, quais são os dois requisitos que a lei exige para alguém exercer essa atividade? Bora descobrir? Para começar, vamos pensar juntos. Quando a gente fala em grandes nomes do mundo dos negócios, tipo Silvio Santos, por exemplo, a primeira palavra que vem na cabeça é empresário, né? Mas, do ponto de vista da lei, será que eles se encaixam mesmo nessa caixinha? E olha só, a resposta pode surpreender. O material de referência que a gente está usando manda o recado bem direto. É melhor deixar de lado a ideia de que essas figuras são empresários, pelo menos não no sentido técnico da lei. Juridicamente, eles são sócios super importantes das empresas deles, mas o termo empresário que a gente vai ver aqui é outra coisa. E essa diferença é o pulo do gato. Então tá, se não tem a ver com o ser famoso ou ter um negócio gigante, o que a lei realmente quer dizer com empresário? Vamos direto para a definição legal, porque o foco aqui não é na pessoa, sabe? É no tipo de atividade que ela desenvolve. E a base de tudo está aqui, no artigo 966 do Código Civil. A definição é a seguinte: empresário é quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para produzir ou fazer circular bens ou serviços. Cada pedacinho dessa frase é super importante e a gente vai ver o porquê. Agora, o legal desse slide é que ele destrincha esses termos. Para uma atividade ser considerada empresarial, ela precisa ter um tripé. Primeiro, organização, que é juntar todos os fatores de produção. Segundo, profissionalidade, que significa fazer aquilo com frequência, com habitualidade e assumindo a responsabilidade. E terceiro, ser uma atividade econômica, ou seja, o objetivo final tem que ser o lucro. Certo. Com essa definição geral na mão, agora vamos afunilar. A gente vai focar especificamente no empresário individual, que nada mais é do que a pessoa física, a pessoa natural, que toca a empresa por conta própria. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente um ponto-chave. O empresário individual não cria uma empresa com um CNPJ separado da pessoa dele, sabe? Ele usa o próprio CPF, a sua própria personalidade, e isso leva a uma consequência bem séria, a chamada confusão patrimonial. Basicamente, os bens pessoais e os da empresa se misturam, e a responsabilidade por qualquer dívida é pessoal e direta. Bom, agora sim a gente chegou no centro da nossa questão. Além de exercer aquela atividade que a gente já viu com organização e tudo mais, o que uma pessoa precisa ter para ser um empresário individual? A lei criou um checklist bem simples com 2 requisitos essenciais. E a fonte para a gente saber quais são esses requisitos é o artigo 972 do Código Civil. Ele é bem direto ao ponto, estabelecendo as condições para uma pessoa poder, de fato, exercer a atividade de empresário. E aqui estão eles, bem claro. Primeiro requisito: estar em pleno gozo da capacidade civil. Em outras palavras, ser plenamente capaz de praticar todos os atos da vida civil por conta própria. Segundo, não ser legalmente impedido. Então, o ponto crucial é o seguinte: ter a capacidade civil é fundamental, mas não é o suficiente. Precisa dos dois. Então vamos entender melhor esse segundo requisito. O que significa, na prática, ser legalmente impedido? A lei entende que certas profissões, cargos e condições simplesmente não combinam com o exercício da atividade de empresário. E aqui a gente tem uma lista com exemplos bem concretos de quem são essas pessoas. Servidores públicos, militares da ativa, pessoas que faliram e ainda não se reabilitaram, deputados e senadores a partir do momento que tomam posse, magistrados e também pessoas que foram condenadas por certos tipos de crime, como crimes contra o sistema financeiro ou falimentares. Todas essas pessoas são legalmente impedidas. Mas aí vem a pergunta: por que é tão importante saber quem é impedido e quem não é? A questão vai muito além de uma simples proibição. Ela mexe diretamente nas consequências e nas responsabilidades de quem resolve ser empresário mesmo sendo impedido. E olha só que consequência jurídica importante direto do artigo 973. A pessoa que é legalmente impedida, mas que mesmo assim resolve ter uma empresa, vai responder por absolutamente todas as obrigações que contrair. Ou seja, a proibição não anula a responsabilidade. O impedimento não vai servir de desculpa para não pagar as contas e cumprir os compromissos. E para fechar nossa análise, fica a reflexão. Com esses 2 requisitos bem definidos, capacidade civil plena e ausência de impedimentos legais, o caminho para se tornar um empresário individual fica muito mais claro, não é? A resposta sobre quem está apto a seguir essa jornada está sempre nesse checklist da lei que a gente acabou de explorar.